Olá, queridos ouvintes do podcast Espírita MEC. Essa é uma proposta do Movimento Espírita de Catu para a unificação e divulgação da doutrina espírita. O nosso tema de hoje é Espiritismo e Dogma. Para tanto, nós vamos fazer a nossa prece para que possamos iniciar as nossas reflexões deste momento. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, por este momento e por todos os outros da nossa vida, para que possamos te louvar, te agradecer por tudo aquilo que chega até cada um de nós. Nos envolve, Senhor, o teu manto sagrado de luz, de paz, de harmonia, para que possamos a cada dia nos sentir mais fortalecidos diante de tudo aquilo que precisamos aprender e aplicar dos teus ensinamentos em nossas vidas. Nos abençoa, nos fortalece e nos anima, Senhor, nesse propósito que nós buscamos diante de nós mesmos e diante de Deus, quando assumimos esse compromisso de estarmos aqui, encarnados neste momento, com esse propósito divino. Fica conosco, Senhor. Assim, nós vamos iniciar nossas reflexões deste momento. Espiritismo e dogma. É muito comum no meio espírita a afirmação de que a doutrina não tem dogmas. Para tanto, necessário se faz que busquemos compreender a definição da palavra dogma. Segundo o dicionário Oxford, dogma é um princípio fundamental, um princípio filosófico ou apenas princípio de uma doutrina, seja ela política, religiosa, filosófica ou científica. Caracteriza-se por fundamentos que são aceitos como verdades de caráter indiscutíveis, não cabendo questionamentos. É o ponto de partida a partir do qual toda teoria e toda doutrina se desenvolve. Como princípio fundamental, assume nomes diferentes a depender da área de conhecimento a que se vincula, a exemplo da matemática, onde os seus princípios fundamentais, ou dogmas, são chamados de axiomas, postulados ou conceitos primitivos. Desta forma, podemos perceber que todas as doutrinas, em todos os campos do conhecimento humano, possuem os seus dogmas. E desse ponto de vista, sendo o dogma um princípio fundamental, tomemos como base o Livro dos Espíritos, onde encontramos na página de rosto, destacado como subtítulo, Princípios da Doutrina Espírita. E lá nós encontramos os seguintes tópicos: sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Assim, nós observamos também que no item 6 da introdução do mesmo livro, Allan Kardec menciona os princípios que a doutrina espírita se fundamenta, sendo os principais: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, o corpóreo,
e os seres imateriais, o mundo invisível, o espírita, isto é, o mundo dos espíritos. E esse mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. De base desses exemplos, dos fundamentos da doutrina espírita, esses são, portanto, de acordo com a definição da palavra dogma, os seus dogmas. Os dogmas, né, aos quais se referem o tema que está sendo abordado. Assim, o questionamento é: o Espiritismo tem ou não tem dogmas? Olha, na questão 222 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec se utiliza do termo dogma, referindo-se à reencarnação como crença milenar presente em religiões orientais, tendo-a como postulado da doutrina espírita. Sobre a crítica que se possa fazer acerca do dogma, na edição de janeiro de 1866 da Revista Espírita, número 2, em um artigo sobre a prece no Espiritismo, encontramos a seguinte reflexão: contestando um dogma, não se põe em oposição, senão com a seita que o professa. Assim sendo, diante de todas essas afirmativas, conclui-se que, sim, a doutrina espírita possui dogma. Kardec utiliza a palavra dogma não no sentido religioso, mas filosófico, baseado na razão e na convicção. Pelo afirmado, a gente cita o coronel Albert Roches, né, que viveu no século XIX. Ele imprime o caráter científico aos dogmas estabelecidos pela recém-doutrina dos espíritos, contribuindo grandemente com suas pesquisas no campo da produção dos fenômenos espíritas, descobrindo a exteriorização da sensibilidade, que até então era apenas mente suspeitada, e revelou o mecanismo do desdobramento astral. Aí, nesse sentido, a gente traz à baila o filósofo José Herculano Pires, quando ele afirma no seu livro O Sentido da Vida, que a palavra dogma suscita desconfiança no meio espírita em virtude da campanha provocada pelos dogmas da Igreja. Assim, devemos lembrar também que a ciência se baseia em dogmas, pontos firmados da sua doutrina de interpretação do mundo fenomênico. Pelo explícito, dogma, sendo todo o princípio fundamental de um sistema filosófico, científico ou religioso, significa dizer que todos são iguais? Pela análise de José Herculano Pires, em uma outra obra intitulada De Agonia das Religiões, de 1989, ele diz que, entre o dogma religioso e o filosófico, há uma diferença fundamental. O dogma religioso é de fé que não pode ser contraditado, pois provém da revelação de Deus. Já o dogma filosófico, ele é racional, é dogma de razão, ou seja, princípio de uma doutrina racionalmente estruturada. Nesse sentido, qual então a diferença entre os dogmas da Igreja e os dogmas do Espiritismo? A diferença entre eles se funda na própria natureza de uns e de outros. Os dogmas da Igreja são fundados em suposições e são impostos autoritariamente à razão. Como exemplo, nós podemos citar o dogma do batismo,
né, que tem uma matéria também no jornal Evoluir desse mês, né, que fala sobre o batismo como arrependimento dos pecados. Nesse aspecto, o batismo para a Igreja Católica, né, e também em outras religiões, significa mergulho, arrependimento, remissão dos pecados. Pela ótica católica, todo homem e mulher descendentes de Adão e Eva são considerados pecadores. E o batismo vem como símbolo de redenção. Adotar o batismo significa arrepender-se dos pecados e angariar o reino dos céus. Mas o que diz a doutrina espírita a respeito do batismo? Diferentemente das demais religiões com seus dogmas, a doutrina espírita não adota rituais, não imprimindo nenhum significado ao batismo. Aí a gente cita a opinião de Caiba Schutel, né, em uma de suas obras, quando ele afirma que fica, pois, prevalecendo o batismo do Espírito Santo e com fogo. Por que ele faz essa citação? Porque nos evangelhos apócrifos de Marcos, Mateus e Lucas, né, eles fazem alusão a esse batismo pelo Espírito Santo e com a simbologia do fogo. Né? Que, na verdade, Caiba Schutter diz que essa simbologia deve ser ministrada, entendida, né, e transmitida para os nossos filhos em forma de evangelização. Quando eles hajam atingido idade suficiente para a perfeita assimilação dos ensinamentos crísticos em espírito e verdade. E quando é que o ser reencarnante vai galgar essa maturidade para entender verdadeiramente os ensinamentos do Cristo em espírito e verdade? Aí a doutrina espírita, né, através dos espíritos superiores, nos orienta o quê? Necessário se faz que o processo de educação desses irmãos que estão retornando para uma nova oportunidade na Terra ou em qualquer outro orbe, né, através do processo da reencarnação, que seja iniciado desde quando a mãe se perceba gestante. Aí sim começa o processo de educação através das vibrações de amor, do afeto, do carinho, do zelo que deve se ter quando a mãe percebe que está trazendo em seu ventre um novo ser com a proposta de aqui chegar para angariar a mesma proposta, as mesmas vantagens que nós também aqui estamos desenvolvendo no nosso processo de reencarnação. Né? Então, na linha desse mesmo raciocínio, a doutrina espírita afirma que as nossas transgressões às leis divinas podem ser remidas através do batismo do fogo e que essa simbologia representa as expiações terrenas, né, que nós atravessamos. Né? As provações e as expiações são forma de batismo. Quando estivermos vencido cada um deles, né, teremos sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, né, através da paciência, da tolerância, pelo caminho reto, pela busca do alto amor, do perdão, da caridade, é que nós vamos burilando o nosso espírito a caminho da evolução. Por quê? Ao contrário do significado que os religiosos trazem acerca do batismo, Jesus nunca propagou o batismo a seus discípulos, apesar de ter sido batizado, seguindo a tradição da época, por respeito à lei. Porque, como ele disse, né, ele não veio destruir a lei, ele veio dar continuidade, cumprimento às leis. Né? Na realidade, Jesus anuncia o renascimento pela água e pelo Espírito. Né?
Essa citação se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, né? Lá no Novo Testamento. Isto é, a reencarnação, né? Que vai ser um marco decisivo para a mudança de pensamentos e sentimentos surgidos do melhoramento moral do indivíduo, experienciando nas suas relações interpessoais do cotidiano, né, as experiências do amor, do auto-amor, do autodescobrimento, né, do perceber esse espírito capaz de galgar o seu próprio crescimento moral e espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, os espíritos esclarecem para Kardec que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Uma citação de Jesus para que todos nós compreendêssemos que é necessário que estejamos nesse processo de ir e vir, de retornar para a carne, para que a gente vá burilando o espírito, né? Adquirindo novas propostas de esclarecimento, de aprendizado, né? Para que a gente compreenda que a família é um termo para ser utilizado por alguns grupos no espaço, unidos pela afeição, pela simpatia ou semelhanças de inclinações, que buscam estar juntos por seres parecidos, né? Por uma necessidade da nossa reencarnação. Outro dogma também muito propagado pela igreja e que o jornal Evoluir, na sua 37ª edição, agora de dezembro, traz uma matéria muito significativa, interessante, leiam lá para vocês terem noção a respeito, a respeito do matrimônio, que também nós encontramos lá na parte 3 do livro dos Espíritos, né, na parte 3ª, que fala das leis morais da vida, e ela fala a respeito também da lei de reprodução, né, que é um assunto bastante interessante para que a gente entenda realmente como o Espiritismo traz à baila esse dogma, né, do matrimônio. E o jornal traz assim: o matrimônio além dos pórticos da igreja. Né? E a Ariane Pagani, que escreveu esse artigo, ela inicia dizendo que é conhecido no anedotário popular o ditado que equipara o casamento a uma fórmula matemática, uma soma de preocupações, uma subtração de liberdade, uma multiplicação de filhos e uma divisão de bens. Eu vos declaro casados. Eis uma frase tão antiga quanto os dogmas criados por algumas religiões para afirmar uma união entre dois seres. Né? Então, é uma dura realidade. Será por isso, então, que nos dias atuais os casais se separam com tanta naturalidade? O que falta para esses dois seres que se unem com o propósito de angariar a felicidade, né? De construir um lar, né? De realmente desempenhar papel de pai, de mãe, de esposo, de esposa, né? O que será que realmente está faltando nesse projeto casamento? Que hoje as pessoas casam e com muito pouco tempo se separam, né? E a gente cita o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, quando encontramos lá: não separeis o que Deus juntou. É citado que a única lei divina que deve ser perpetuada no casamento é a lei de amor, como em todas as uniões de seres vivos. Nesse sentido, fica explícito que o intuito é que os espíritos se unam não apenas por laços da carne, mas também pelos laços da alma. Né? Então, pelo exposto, os dogmas do Espiritismo são como os da ciência.
fundados na observação e na experiência, e oferecidos à razão como as conclusões lógicas a que se pode chegar para a interpretação dos fatos. Até hoje, porém, os dogmas fundamentais da doutrina de que demos acima uma interpretação não sofreram nenhuma contestação científica positiva, mas apenas contradições filosóficas. Ora, como contra fatos não há argumentos, e os fatos continuam a sustentar esses princípios, eles prevalecem. E aí a gente lembra que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 20, no item 230, através de uma mensagem do espírito Erasto, ele nos adverte que, na dúvida, abstente. Diz um dos vossos velhos provérbios: não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência, desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Assim, poderiam dizer-nos que, se os dogmas são suscetíveis de revisão, a doutrina não está afirmada? O que dizer a respeito? Responderíamos que o Espiritismo não pretende transformar-se em um sistema ossificado, sem plasticidade, e por isso mesmo, incapaz de interpretar a infinita fluidez e plasticidade da vida. Assim como não se pode interpretar, mas apenas figurar, de maneira precária, o movimento no quadro fixo, também não se pode interpretar a vida e o mundo numa doutrina estratificada. Diriam, talvez, os adversários, que o espiritismo é precário, uma vez que a negação científica de um dos seus dogmas fundamentais, como a independência do espírito, poria abaixo toda a estrutura doutrinária. Não tenhamos dúvidas a respeito. De fato, se nos provarem cientificamente que o espírito não passa de efeito e não causa, o espiritismo estará falido e o abandonaremos imediatamente. Até lá, porém, continuaremos com ele. Mesmo porque, como já demonstramos nas afirmativas anteriores, consideramos ocorrido justamente o contrário. Ou seja, o Espiritismo já demonstrou experimentalmente a independência do espírito e, com isso, derrubou um dos dogmas fundamentais da ciência materialista, que subsiste apenas graças à capacidade da teimosia do espírito humano. Assim, percebemos que a palavra dogma é mais comumente associada à religião. E percebemos que a ciência, a filosofia e qualquer outra doutrina, como nós já afirmamos, também possuem os seus princípios fundamentais ou dogmas, que lhes dão a característica e identidade. E com a doutrina espírita não é diferente. Possui sim dogmas ou princípios, mas, assim como afirmou Allan Kardec, os dogmas do espiritismo não são rígidos, sendo passíveis de sofrer alteração pelas observações e demonstrações em contrário de tais princípios. Destarte, o espiritismo não tem dogmas de fé indiscutíveis, e sim princípios calcados na lógica e na razão, como a existência dos espíritos, crença comum a todos os povos, mas para os espíritas,
uma realidade demonstrável e comprovável. Em suma, é necessário que percebamos que nesse aspecto que reside a força da doutrina espírita, tendo a reencarnação como prova viva da bondade, justiça e misericórdia divinas, nos trazendo de volta a fé raciocinada, a entender os porquês da nossa condição espiritual e material, oferecendo ao culpado o mérito da remissão de seus próprios erros, possibilitando quantas oportunidades forem necessárias para reparar os traços de imperfeição ainda existentes no ser. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Assim Jesus nos explicou. Que compreendamos essa lei divina, refletindo sobre nossa trajetória e todas as complexidades do ser nela inseridas. Assim nós encerramos dizendo que nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Estamos encerrando o nosso podcast com votos de um Feliz Natal, né? De um próspero ano novo, que venha com mais prosperidade em termos do nosso planeta, da nossa consciência, da nossa capacidade de interpretar o mundo e de interpretar nós mesmos. Que neste ano que chega, que nós possamos nos fortalecer diante de nós mesmos, para que entendamos o ser ímpar que somos, com as nossas fragilidades, com as nossas sombras, mas também com a nossa capacidade de aumentar a nossa luz, né? De sermos seres realmente capazes de acender essa nossa candeia. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e para tanto nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz.